aí, coloradagem, estamos aqui para mais um De Fora da Área, aquele programa que conversa com os colorados que não têm DDD 51 no telefone, né? E hoje o César Oliveira vai apresentar nossos convidados para você. Eu sou o Luiz Ramírez. E hoje, Ramírez, nós vamos conversar com colorados de Ibirité, Minas Gerais. É na região metropolitana de BH, mas isso aí não importa, não importa. A questão é que os caras são colorados e são mineiros. São mineiros, não nasceram do lado do Beira-Rio, não andam pelo Menino Deus. O Alexandre Silva, que é o cônsul do Inter em Ibirité, e o Marcos Andrade, que participa do consulado e é um baita colorado lá na cidade. Já deve ter ido no Mineirão ver o Inter. Não, os caras... Isso... E aí eu encontrei, só para te falar, né? Fui pro Facebook, acompanhando aqueles consulados, tudo, aí mandei mensagem pro Marcos. O Marcos, na hora, respondeu. E aí estão aqui com a gente para conversar sobre Intertorcida, Covid, Diego Aguirre, que mais? Pão de queijo... Cruzeiro, eu quero saber por que o Cruzeiro afundou, né? Eles devem saber mais do que a gente, e outros assuntos que pintar aí, o que tu acha? Vambora! Então tá. Vamos abrir com o cônsul, né? Porque o cara é... Ô, Marcos, desculpa aí, mas o cônsul é mais importante, né? Autoridade. Né? Autoridade. Eu queria fazer uma proposta aqui. Vai lá. Como foi o Marcos que fundou o consulado de Ibirité, eu gostaria que fosse aí. Por favor. Então tá feito, olha aí. Isso é. Manda ver, Marcos. Fala um pouco de ti, do consulado, da cidade, como é que. Dos colorados, manda ver. Beleza. Aqui é uma parceria, na verdade, né? Eu e o Alexandre, a gente é amigo há muito tempo. E eu vou até começar contando, né, como que eu conheci o Alexandre, que foi uma coincidência, assim, sem tamanho. Porque eu torcia pro Inter e achava que eu era o único colorado da cidade, de repente até do estado. E aí, um certo dia, eu fui jogar um futebol na faculdade que eu estudava, né? Dou de cara com o Alexandre com a camisa do Inter. E aí eu pensei assim, deve ser mais um mineiro que é simpatizante e tal. E aí, de repente, numa jogada lá, a gente trombou, né? Se machucou, e aí eu fui pedir desculpa para ele falou assim, você é colorado, tá? Porque eu tava com a camisa também. Sou, e aí, e o uai mesmo, a gente usando o uai, a gente somos colorados e tal. E aí a gente começou a conversar sobre isso, fala, nossa, mas como é que é esse negócio de, né? Aí eu perguntei para ele, você tem alguma ligação com o Rio Grande do Sul? Ele, não, minha única ligação com o Rio Grande do Sul é o Inter. Eu tô assim, poxa, velho, a minha também. Não tem nenhum colorado na família e tal. E daí, em 2014, né? Agora já tem. E daí, em 2014, eu resolvi fundar o consulado em Ibirité. Eu conversei com, na época, era o diretor regional, era o Rogério Reis, né? E aí, a gente, conversando e tal, convidei o Alexandre, a gente fundou. Hoje, a gente deve ter aí, de colorado, que a gente sabe, na cidade, uns 15. Mas de sócio mesmo, é eu, o Alexandre, e mais 2 sócios coloradinhos. E a gente está aí divulgando o Inter, né? Por Ibirité, por Minas Gerais. Sim, a gente já foi no Mineirão, já foi no Independência. O Alexandre já foi até em 7 Lagoas, atrás do Inter. Então, assim, é uma loucura mesmo. E tu, Alexandre, fala um pouco de ti, como é que... Depois, claro, vocês vão ter que nos contar como é que viraram colorados, né, cara? Porque... César, deixa uma pergunta para eu fazer aí depois, por favor. Tá bem, não, tranquilo. Vocês já viram que ele já me deu um chute, né? É assim, o Ramírez tem que tomar cuidado com ele. Vai lá, Alexandre. Muito prazer, eu sou o Alexandre, né? E como o Marcos falou, né? A gente estudou na mesma universidade de Ibirité. Ele cursava o curso de letras, né? E eu, no caso, de educação física. E foi tipo um amistoso, tipo assim, curso diferente, Marcos e eu nos conheci, e a gente se conheceu assim, sabe? Eu, particularmente, adoro o Internacional, eu sou até suspeito para falar isso, igual o Marcos falou. Quando a categoria de base vem aqui em Minas, eu tento ir nos jogos,
já fui em Nova Lima, no Castor Cifuentes, já fui em Sete Lagoas, já fui na Arena do Calçado, que fica em Nova Serrana, já fui em jogo em Sarzedo, inclusive Ibirité também, já sediou os jogos do Inter também. Sediou um empate do Inter com um time que, sinceramente, não lembro o nome, que não é um Era um time de empresário. Time de empresário. E uma semifinal da Taça Dadazinho, que o Inter venceu o Atlético Mineiro por 4-0. Ou seja, tinha basicamente nós dois de Colorado, no meio de vários atleticanos vendo o jogo, né? Aí vocês imaginam o clima que está. Né? O Pato estava lá nesse jogo, né? O Pato, que foi para o Cuiabá agora, estava lá na categoria de base nessa época. A gente viu o Pato pequenininho mesmo. Guilherme. O Guilherme Pato, sim. E a final desse campeonato não muito diferente, né? Basicamente, 3 torcendo para o Inter, né? Um deles, inclusive, era o Rogério. E devia ter aproximadamente assim, uns 150 cruzeirenses assim, né? Lá em Contagem, para ver a final, né? E o Inter nos pênaltis vence o título. Ou seja... Vocês imaginam a situação. Agora deixa eu fazer aquela pergunta. Pronto, então. Vai lá, Ramires, faz a tua pergunta agora. Não, que o César já queria fazer, ele já emendou. Eu já vou emendando, né, cara? O que eu vou fazer? Aí eu queria perguntar para vocês, cara, então, vocês não têm pais colorados, vocês não nasceram no Rio Grande do Sul. Como surgiu essa paixão, né? Porque é paixão, né? Como surgiu essa paixão pelo Colorado em cada um de vocês? Tudo bem. Começar, Alexandre? Pode ser. Eu vou ser bem sincero, por escolha. Não sei se dá para perceber bem no meu quarto, assim, minha cor favorita é o vermelho, sabe? Eu acho que isso ajudou bastante. E aqui em Minas, por exemplo, se você for olhar aqui os times da capital, um é azul e branco, o outro é preto e branco, né? E o outro é verde, preto e branco, né? Pegando o segundo uniforme. E querendo ou não, o uniforme do Inter me chamou a atenção. E foi por escolha mesmo, vou ser bem sincero. E estamos aí, né? Seguindo aí firme e forte, encontrando amizades por causa do Inter, conhecendo o Rio Grande do Sul por causa do Inter, que eu já fui algumas vezes aí, né? No Rio Grande do Sul. Ou seja, é um amor à primeira vista, né? É isso aí. O meu caso foi um pouquinho diferente. Meu pai, ele é cruzeirense fanático, e quando eu era criança, ele sempre contava uma história de um jogo entre Inter e Cruzeiro, que foi 5-4 para o Cruzeiro. E ele falava desse jogo, falava assim, mas se tivesse mais 5 minutos, saía mais uns 10 gols para cada, e era 2 seleções, que não sei o quê, e foi falando. E aí eu fui me interessando em descobrir sobre outros times que não fosse do estado. E nunca me chamou a atenção assistir um jogo do Cruzeiro, do Atlético, do América. Eram times que não me chamavam a atenção, igual o Alexandre falou, pela cor. E aí, em 97, cara, eu fui pequenininho, fui assistir um Inter e Palmeiras. E aí eu tô assistindo e falei, pai, esse é o Inter que você tinha falado? Esse é o Inter, tal. Aí eu tô assim, nossa, mas que torcida animada, que uniforme bonito. Ele assim, mas eles estão caindo para a segunda divisão. Aí eu tô assim, mas não é possível, com uma grandeza dessa, você se vê. E aí o Dunga fez aquele gol, cara, no final lá do jogo. E aí eu já fiquei muito interessado, mas a gente não tinha internet, assim, igual tem hoje. Então era difícil ter notícias de times de fora. E aí eu passei a ter muitas... Hoje eu fui ter mais notícias do Inter, foi em 2004, 2005, quando o Inter montou aquele projeto para chegar no topo do mundo. A partir de 2005 ali, eu me considero que 2005 foi um ponto para eu virar colorado mesmo. Que aí aquela disputa com o Corinthians, que já era um time que eu não gostava tanto, e ali foi um ponto. E aí eu comecei a torcer naturalmente para o Inter naquele Brasileirão de 2005, até virar sócio depois em 2014, e aí estamos acompanhando, foi no Rio Grande do Sul também, foi no Beira-Rio, e estamos acompanhando sempre o Inter agora. Cara, que história, Ramires. Que beleza, né? História, não, porque a gente vive dizendo aqui, assim, eu e o Ramires estamos em Brasília, né? Eu sou de Porto Alegre, mas moro em Brasília já há mais de 2 décadas. O Ramires também é do Rio Grande do Sul. O Ramires nasceu no Paraguai, né, Ramires? Não, nasci em Curitiba. Não, nasceu em Curitiba, o pai é paraguaio, olha só. E
morava no centro, lá no gasômetro. Eu sei que o Ramires é colorado desde sempre. E no meu caso, eu nasci em Porto Alegre, meu pai era gremista, minha mãe colorada, virei colorado, né? A gente tem né? Somos de lá, né? E a gente vive falando pro pessoal lá do que a gente conversa, o Ramires é conselheiro do Inter, que o Inter é muito maior do que Porto Alegre, muito maior do que o Menino Deus, né? Tem torcedor que não é gaúcho, nós temos um amigo comum, eu e o Ramires, que é o Marlos, que é carioca, né, Ramires? E é colorado, né? Então tem várias histórias. Eu queria perguntar para vocês, antes da gente entrar em outros assuntos, como é que é na família, assim, porque a família de vocês deve ter cruzeirense, deve ter torcedor do Galo. Como é que vocês, o que eles falam para vocês? Como é que é essa relação aí dentro das famílias? Pois a minha família, igual como a do Marcos, é uma família de cruzeirenses, né? E eu sou, no caso, o único colorado, né? Comecei a namorar, né? E a minha namorada não acompanhava futebol, logo eu já trouxe ela pro Inter, né? Obviamente. Hoje ela já grita, canta a música do Inter, põe camisa do Inter e tal, vai nos jogos que tem em BH, comigo, com o Marcos. É só alegria. Tem aquela rivalidade saudável, né? Porque, igual, por exemplo, quando o Cruzeiro e Inter, o jogo é no Mineirão, obviamente, eu e o Marcos, a gente está no estádio para ver o jogo. Mas quando é em Porto Alegre, eu gosto de ver com meus pais e meu irmão, porque eles são cruzeirenses, né? Para ter aquela rivalidade. Igual como foi, por exemplo, a semifinal da Copa do Brasil, foi aquele jogo que o Inter deslanchou em cima do Cruzeiro, deu um show, assim, muito bonito aquele jogo, sabe? Eu gosto bastante dessa rivalidade saudável dentro da minha família. Na minha família, o meu pai, ele sempre foi um cara sensacional, assim, então ele nunca me obrigou a torcer para o time dele, mas ele me deixou essa herança de gostar de futebol, né? Hoje em dia eu converso com ele e falo, poxa, pai, o senhor nunca me forçou a ser cruzeirense e hoje eu sou um colorado, assim, o senhor é um cruzeirense, ele tá assim, não, mas não tem problema, tal, então... Mas eu lembro que teve uma época, quando Inter e Cruzeiro se enfrentavam, que eu provocava, meu pai apelava. Ele não gostava muito. Ele falava, mas você vai torcer para um time lá do Rio Grande do Sul? Eu falei, poxa, mas é culpa do senhor, né? Porque o senhor podia ter me forçado a torcer para um time daqui. E minha mãe também gosta do Cruzeiro, mas a minha mãe é engraçada porque ela gosta do Cruzeiro, mas ela respeita o Inter por causa de mim, né? Assim, ela conhece mais o Inter. Inclusive, nesse Brasileirão que nos garfaram agora, de 2020, ela estava torcendo pro Inter, assim, horrores, né? Me mandando mensagem. Como é que é? O Inter tem que fazer um gol? Eu tô assim, tem que fazer um gol, senão não é campeão, não tem jeito. Mas o Inter fez o gol, não valeu? Então, assim, tem esse respeito. E tem uma vantagem, né, cara? Como aqui não são poucos, a gente vê um gremista a cada 10 anos aqui em Minas, então não tem aquele estresse com o gremista, né? Tem essa vantagem. Mas em compensação, aqui a gente tem como rival 3 times também, né? Porque se o Inter perde para Cruzeiro, Atlético e principalmente para o América, a zoeira com a gente, porque a gente é uma referência, né? Pô, lá o Colorado, ó, perdeu para o América, sabe? Perdeu para o Cruzeiro, aí já tem aquela zoação. E eu queria fazer só uma observação também, que eu já levei pessoas da minha família no Beira-Rio, né? Igual, por exemplo, a primeira vez que eu fui no Beira-Rio para ver Inter e Goiás, eu levei meu primo. O Inter venceu de 1-0 com um gol de bicicleta do Paulão, em 2014. Eu lembro desse gol. E em 2019, que foi a minha última vez que estive em Porto Alegre, levei a minha mãe para ver o Grenal. Em julho de 2019. Mas o Alexandre é pé frio em Grenal, viu? O Alexandre não pode ir em Grenal lá, não. Eu não tive uma boa sorte no Beira-Rio vendo Grenal mesmo, não. Mas não te preocupa, Alexandre, porque se pensar isso, mais da metade da torcida colorada é pé frio em Grenal, porque os últimos foram bem ruinzinhos, né? Os últimos estão feio, cara. Então não dá para levar isso em consideração, não, Alexandre. Fica tranquilo. E aqui em BH, por exemplo, eu já levei meu avô no estádio, inclusive meu avô, que é cruzeirense, ele tem uma camisa do Inter, o Inter é o segundo time dele, inclusive daqui a pouco ele vai estar vendo o jogo, porque ele acompanha os jogos do Inter, porque ele aprendeu a gostar do Inter por causa de mim, e eu tenho amigas
que também tem a camisa do Inter, porque eu dei para elas, e elas gostam do Inter justamente por causa de mim, porque eu apresentei o Inter para elas. Inclusive, tem uma história até curiosa, que uma vez eu fiz uma excursão da escola, e levei os professores tudo para ver o jogo do Inter, na torcida do Inter lá. Todo mundo de vermelho e branco, camisa do Inter, foi uma alegria total. Ganhamos sorteio lá de ingresso, e a gente está deixando uma herança também, viu? Eu tenho 2 sobrinhos, tem um sobrinho e uma sobrinha, e eu já fiz deles sócio coloradinho, já dei camisa, e até o Inter mandou uma camisa para os 2 agora, né? Teve uma campanha, não me lembro agora o nome da campanha, o Alexandre deve lembrar, a gente ganhou as camisas por ser sócio, e os 2 ganharam, e eles ficaram muito felizes, assim, com as camisas. Então, estamos fazendo história aqui também. Que beleza. O Inter que tem que ajudar, né, Ramires? Ganhar uns joguinhos, assim, para as crianças se animar, né? A minha filha não vê jogo, a minha filha não vê jogo desde aquele jogo com o Corinthians, traumatizou e não quer ver, cara. Ela acha que é pé frio também e não vê jogo, velho. O Inter tem que ajudar a gente, Marcos, né? O que eu ia falar contar para vocês é que o Marcos pôde escolher, né? Lá em casa também. Eu tenho 3 filhos e eu deixei os 3 escolher, de liberdade para eles, né? Eu dei opção para eles. Eu disse para eles quando eram pequenos, né? Olha, vocês podem escolher, ou vocês torcem por Internacional, ou vocês são colorados. Qualquer um dos 2 tá bom. Uma boa. Não, para com isso, cara. Isso não é democracia. Olha o exemplo do pai do Marcos eu ainda fui delicado. Eu presenciei um amigo que tu conhece, vou até citar ele aqui, o David, né? O David chegou, estava no carro junto, o filho do David tinha, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, o João Pedro, que é o mesmo nome do meu filho, inclusive, né? Ele estava no carro a mãe do João Pedro, ex-esposa do David, ela é gremista, e o David colorado. E aí o filho chegou e falou, olha, pai, a mãe anda tão tristinha ultimamente, o que tu acha de eu torcer pro Grêmio para dar uma alegria para ela? Aí o David respondeu assim, sem olhar pro menino, o David estava dirigindo, né? Nem olhou pro menino, assim, só falou assim, não tem problema, meu filho, qual dos avós tu quer ir morar? Qual dos avós tu quer ir morar? Assim. O meu pai nunca me colocou nessa de impressionar para ser gremista, essas coisas. Ele chegou a me levar no Olímpico só, mas nunca ficou me enchendo o saco, né? E aí como a mãe era colorada, aí acabei virando colorado, e também peguei um período que o Inter estava ganhando, então era mais fácil, né? E aí, gurizada, aí... Não, ia falar de Ibirité, porque o Marcos me falou que participa de um programa de esporte. Como é que é rádio? Como é que vocês fazem aí? E fale um pouquinho da cidade também, na grande Belo Horizonte. Como é que é perto, é longe? Como é que é? Ibirité é uma cidade que ela é vizinha de Belo Horizonte, né? Então, por exemplo, alguns bairros de Belo Horizonte a gente chega com 5, 10 minutos. Do centro de Ibirité ao centro de Belo Horizonte, de carro deve ser uns 40 minutos no máximo, assim, dependendo do trânsito. Mas é bem próximo. E eu participo de um programa de esporte, eu fui convidado, né? É uma rádio da cidade, uma rádio web, né? Chama Rádio Nossa Mãe, e aí tem um programa lá que chama Futebol e Cultura. E, assim, a bancada é formada por cruzeirenses, atleticanos e o Marcos Colorado, né? Não tem muita opção. O Alexandre até já participou do programa, de vez em quando eu levo algum colorado para dar uma quebrada lá. Estou até pensando em levar alguma jogadora do Inter, né? Porque jogadora assim, profissional, elas têm mais uma abertura para participar de programas menores, igual é o nosso lá. Nós já levamos algumas jogadoras do Atlético, do América, mas participa gente de fora também. Teve um português outro dia, torcedor do Sport, e eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, e aí a gente começou a bater um papo lá no programa sobre o Cristiano Ronaldo, Sport, Inter, e eu falei que o Cristiano Ronaldo tinha que vir pro Inter, e ele ficou todo empolgado, né?
Mas o programa basicamente é isso. A gente fala sobre cultura, esporte, política às vezes e vai. Ah, legal, gente. E tu, Alexandre? O que tu faz na cidade aí? Eu, na verdade, eu trabalho em Belo Horizonte. Eu sou Você trabalha em professor, Belo Horizonte. Legal, cara. Legal, bacana. Meu filho mais velho também é formado em educação física também, Alexandre. Gosta bastante. Acho bem legal também. Agora, a gente está gravando, né? Começou a gravar 1 hora antes de começar o jogo do Inter, na quinta-feira. Hoje é uma quinta-feira, o Inter vai jogar daqui a pouquinho, né? Inter e Chapecoense. Que toca verde em Chapecó, né? Uma toca verde a gente já se livrou, que era o Juventude, mas Chapecoense continua como toca, né? E aí nós vamos aproveitar e fazer aquele nosso quadro famoso aqui. Nós temos um quadro muito famoso, que é o Mãe de Ná. Nós temos... Né? É um quadro assim que a audiência máxima dele foi 5 pessoas. Foi sensacional. O pessoal pergunta muito. Já teve 2 pessoas perguntando pelo quadro. E a gente dá palpites, né, para o jogo. Então, eu queria ouvir de vocês qual é o palpite de cada um de vocês aí para o jogo de hoje, esse Chapecoense Inter. Né? Como é que vai ser esse jogo aí? Qual o placar? Placar. Eu vou na base do chutômetro, assim, né? O Chapecoense não tá numa boa fase. É o que dá medo também, vamos ser bem sinceros. Mas eu chutaria 1-0 pro Inter. Olha, Chapecoense, time pequeno, contra o Inter, a gente não tem boas lembranças disso, né? Só que eu vou pensar o seguinte, eu vou ser mais otimista do que o Alexandre. Não costumo ser, o Alexandre é muito otimista, eu não tanto. Mas hoje eu vou ser mais, porque eu tenho aquele 5-0 engasgado até hoje, que o Rafael Moura teve que ir pro gol depois que o Dida foi expulso. E assim, eu tenho aquilo muito engasgado. Então hoje, pensando que a estreia do Aguirre, o time vai estar um pouco entusiasmado, eu vou apostar 5-0 pro Inter hoje para devolver e acabar com isso de uma vez. Aí. Mas a gente vai pedir pro Inter mandar uma camisa para Ibirité. Nossa, aí. Aí, se der 5-0, aí o Ramires é conselheiro lá. Aí, pronto, Ramires, tu vai conseguir a camisa lá. Uma coisa boa que dá para lembrar, igual a gente lembra do 5-0, só o lado ruim, né? Mas teve um lado bom nisso tudo, foi que o grande goleiro Alisson ganhou destaque após esse jogo, né? Uma expulsão. Verdade. Então, foi um grande mal, mas teve o lado bom que teve depois disso, né? Então, ali nasceu. Oi? Ali nasceu, né? Ali, no outro jogo, o Aguirre colocou ele em campo. Exatamente. E eu tô com a esperança do Aguirre mudar totalmente a postura atual, né? Que, vamos ser uma conversa franca aqui, não estava agradando muita gente, né? Eliminações, perder para Fortaleza, enfim. Então, eu estou otimista mesmo com 1-0 hoje. E tu, César? Eu, cara, eu sempre sou... Mentira, eu nunca sou otimista, cara. Eu sou um urubu, assim. Eu penso só no pior cenário, assim. Eu acho que, cara, da onde menos tu espera, dali que não vem nada. Mas, assim, como Colorado, eu acho que vai ser 2-1 para nós. Eu vou falar um placar aqui que é inédito para mim. Nunca falei, né? 3-1 para o Inter. 3-1. Pá, a gente faz esse Mãe de Ná já há alguns programas. Ninguém nunca acertou um resultado. Ninguém nunca acertou. Não, hoje eu tô levando fé. Eu tô levando fé que alguém vai. Antes da gente fazer um intervalinho para tomar água, Ramires, eu posso fazer uma pergunta? Ah, meu Deus, tá fácil. Não! É na hora do intervalo, né? Rapidinho, assim, é só na verdade, aquilo que eu falei, eu tenho curiosidade mesmo, porque eu só leio sobre o Cruzeiro, porque é um time que eu simpatizo, o Cruzeiro, sabe, de Minas.
E o que aconteceu? Você, Marcos, tu que debate com os cruzeirenses, o Alexandre que debate com os cruzeirenses, o que aconteceu com o clube? Foi roubalheira? O Inter, no ano que teve esse problema de má gestão, caiu, né? Mas o Cruzeiro caiu tanto que não consegue voltar. O que está acontecendo aí? Cara, o Inter teve um problema bem idêntico, né? Como você citou. Só que o Inter, quando caiu em 2016 para 2017, o Inter teve força para fazer uma limpeza, né? Mudou gestão e tal. O Cruzeiro, embora tenha mudado a gestão, ele não conseguiu fazer a limpa que precisava. Então, os mesmos caras que derrubaram o time estão ali, de uma certa forma, indiretamente, né? Dentro do clube, opinando, tem força na fala. Né, eu imagino que se passa por isso. Assim, é uma questão muito complicada de opinar, porque nem os próprios cruzeirenses entendem o que está acontecendo, né? Como chegou nesse ponto, né? Pois é, eu tinha muito tempo que eu não assistia um jogo do Cruzeiro, e aí num programa lá do Futebol e Cultura, um cruzeirense não pôde participar e falou assim: Marcos, assiste o jogo do Cruzeiro contra o América e comenta. Nossa, mas eu fiquei super assustado, porque aquele Cruzeiro que o Alexandre falou aí de 2019, que a gente bateu neles aqui no Mineirão e bateu neles no Beira-Rio, era muito melhor do que esse Cruzeiro que está hoje, sabe? E assim, é assustador ver o Cruzeiro. Então, os atleticanos brincam muito, né, que foi a questão da arrogância dos cruzeirenses, né, porque o time do Cruzeiro, ele é um gigante do futebol, assim como o Inter, né? E aí muitos culpam essa arrogância dos cruzeirenses. Nunca caímos, somos ex-campeão da Copa do Brasil, e por aí vai. E aí os atleticanos brincam essa arrogância de derrubar o time, mas eu acho que vai além disso. Acho que má gestão misturado com corrupção, eu não sei, sinceramente, eu acho que são vários problemas ali. Jogadores que foram contratados por muito dinheiro, gente ganhando dinheiro em cima de contratação. Eu imagino que isso foi derrubando o clube. E hoje, se assistir o Cruzeiro e pensar numa Portuguesa, por exemplo, dá para você fazer uma ligação entre os dois, porque é um time que parece que não foi aquele Cruzeiro que a gente acostumou a ver. Basicamente, o Marcos falou tudo que eu ia falar, né? Bem coerente na fala dele. E o que eu posso dizer, né, que o Cruzeiro atual, para quem vê um jogo igual o Marcos acabou de falar do Cruzeiro e América, ou ver qualquer um outro Cruzeiro, tá irreconhecível. A verdade é essa. Até os jogadores de grande nome, por exemplo, igual você tá aqui, o Fábio, por exemplo. Eu não sei se vocês tiveram acesso, o Fábio, com todos os anos de carreira dele, pegou uma bola fora da área com a mão. E, inclusive, ele foi expulso nesse jogo. Ou seja, você vê que alguma coisa não está normal ali dentro, entendeu? E falhou no último jogo, não foi? O último jogo, vou ser bem sincero. O último foi aquele Cruzeiro e Operário? Ou no penúltimo? Eu tenho assistido alguns jogos no Cruzeiro. Eu também. E assim, por curiosidade, né? E, cara, tem 3 coisas que está acontecendo com o time que elas são, assim, sinais de tempos muito sombrios, né? O time está sem futebol, não está conseguindo jogar bola. Tu não vê bola no jogo deles, não vê futebol. Tá sem ânimo, tu vê que os jogadores, né, correm de cabeça baixa, não tem uma energia, né? E tá sem sorte. Né? Tem umas jogadas assim que tu vê que, cara, tá tudo certo, vai dar tudo certo quando tu vê. Quando o cara, a bola pega no montinho e desvia, o cara tropeça na sombra, sabe? Tem umas coisas assim que... Então, cara, essa combinação de fatores, ela é... Mas Ramires, nós 4 lembramos do Inter de 16, que era um pouco disso que o Marcos lembrou. Né? Dava tudo errado. Eu vi Cruzeiro e Operário, foi um crime o Cruzeiro perder aquele jogo. Porque o Cruzeiro estava bem, então disse, não, hoje vai dar, hoje os caras vão ganhar. Porque tu viu os jogadores tentando, mas aí dá errado, o cara do Operário chuta uma bola lá do... Eles estavam jogando no Mato Grosso, ele chutou lá do Pará e a bola entrou, cara.
Daí não tem quem segure, né? Aí não. Só uma observação de 2016 do Inter aí. Eu estava no Beira-Rio, no Grenal de 2016. Foi o primeiro Grenal que o Inter perdeu, entendeu? Não, vamos esquecer. Aquele ano lá... é um ano para... Se eu sou pé frio, foi só naquele jogo lá. Porque não te assusta, não, Alexandre. Vamos tomar uma água e a gente já volta, Ramires? Tranquilo. E aí vamos falar de futebol. Vamos falar de Inter daí. Um minuto. Um minutinho. Vamos botar umas imagens aí enquanto isso. Beleza. bonito ver essa coloradagem Brasil afora, mundo afora. Espetáculo. Né? Espetacular. Eu tenho uma novidade para ti, Ramires. Ai, meu Deus. Adivinha? Virei membro do canal do Povo do Clube. Sério? Sério. Na modalidade Magnata. Magnata é aquela... Magnata. Aquela de R$14 por mês. Ah, não, aí... É sério. Cara que eu te aconselho a fazer isso também, cara. Que é legal. Como? Eu te aconselho a fazer isso também, né? 14 eu vou te dizer uma coisa, César. Eu fui o primeiro membro do canal do Povo do Clube. Ah, não creio. Eu só vou te falar isso, tá? Ah, mas mostra aí, então. O meu eu vou mostrar na edição aqui. O primeiro. Mas tu é magnata? Tu é magnata? Não. Eu sou menos abastado, né? Eu não desfilo com uma camisa do Inter por programa, né? Ah, para. Marcos, né? Alexandre, eu fiz aniversário em maio. Aí eu pedi uma camisa do Inter. A minha mulher me deu 3 camisas e me deu um casaco. Aí eu uso uma por, né? Aí ele fica tirando onda comigo aí. Mas como eu virei membro magnata, então pedi pro pessoal não esquecer de se inscrever no canal do Povo do Clube, curtir o vídeo do Marcos e do Alexandre. Cara, que história é essa? Que história de vocês mineiros colorados. Acionar o sininho, virar membro, fazer despacho, tudo que der, dá não é fazer despacho, é compartilhar, César. Fala de isso, compartilha o vídeo, faz despacho, oração, para a gente poder ter mais audiência, porque até agora o nosso programa é uma derrota, amigo. Mentira dele. É 7-1 permanente. Não acredita nele, não. Ele fala isso só porque ele quer elogio. O programa tem que ser elogiado.
a pessoa tem falado bem. Não, é legal, é legal. Isso é só uma maneira da gente Eu vou divulgar, quem sabe a minha esposa assiste, minha mãe, meu pai. E Marcos, manda pra gente também, que a gente vai divulgar aqui durante o programa, o link da rádio e do programa aí pra gente também te escutar aqui em Brasília, os Colorado escutar Brasil afora aí. Bacana. Vamos falar de Inter e futebol? Não, mas agora eu fiquei curioso, eu quero saber essa história de que o Alexandre marca lugar no estádio, como é que é esse papo aí? Tem lugar como marcado? É que é isso, Marcos? Conta pra nós aí, Marcos. Vamos entregar o Alexandre, o Alexandre agora. O Alexandre é o cara mais estrategista que eu conheço para aparecer na televisão. O cara, ele sabe onde vão estar as câmeras, onde as câmeras vão filmar. E aí, quando a gente vai no Independência, aí eu falo assim, Alexandre, aqui tá bom para ver. Não, nós vamos ficar aqui, um pouquinho mais para a direita. Agora um pouquinho mais para a esquerda. Assim, mas Alexandre, detalhista. Não, daqui a pouco você vai ver. Aí, de repente, aparece uma câmera e o cara acenando pra gente, vai filmar e tal. Aí eu entendo porque que o Alexandre quer. No jogo de 2019, Cruzeiro e Inter, a gente foi tão filmado que o meu WhatsApp começou a vibrar assim, Alexandre, tá acontecendo alguma coisa, cara. Aí o pessoal me mandando, né, meus alunos lá, que eu sou professor também igual o Alexandre, me mandando, professor, você tá na televisão aí, ó, comemorando contra o meu Cruzeiro, o que é isso, professor? Alexandre, né? E aquele jogo, basicamente, né, a gente estava muito visado, porque, igual o Marcos falou, né, a gente é um dos poucos colorados que tem fora do grande Rio Grande do Sul, né? E o pessoal viu o quê? É que ele lembra, professor, eu vou mandar mensagem. Aí professor, você estava na televisão, eu te vi e tal. Aí os professores chegavam assim, né? Você tá famoso, hein? Não sei o quê. Aí você tinha que ver, professor, eu tirei foto da minha televisão, aqui você na minha televisão, tal, não sei o quê, tudo feliz, assim, sabe? Foi bem bacana a experiência. Né? E o Rogério Reis devia estar com vocês lá, né? Grande Rogério Reis. O Rogério sempre com a gente. Já teve aqui com a gente. Teve em Goiânia também. Ele foi para Goiânia. O Rogério anda por tudo, o Rogério é um cara que... Para o nosso consulado aqui em Birité, foi um cara muito importante, era o diretor regional da época, né? E um incentivo que ele dá para a gente de trabalhar, de conversar, conversa bem, né? Um cara bom de papo. Deu até alguns presentes quando a gente montou, né? Eu tenho um ônibusinho do Inter e foi ele que me deu na época que a gente criou o consulado e tal. A gente deu uma entrevista, né, Alexandre, para a TV Ibirité, a gente já nem existe mais essa TV. Aí o Rogério veio e no dia ele deu o ônibusinho para a gente de presente. Então o Rogério foi uma pessoa muito importante para o nosso consulado aqui. E o Rogério é o meu companheiro de viagens, né? Quando tem jogo aqui dentro de Minas Gerais, da categoria de base. Ô, Rogério, vamos para Sete Lagoas? Bora. Aí a gente vai lá para Sete Lagoas. Aqui vai ter jogo lá em Nova Lima do Inter. Vamos? Vamos. Aí a gente vai lá para Nova Lima do jogo do Inter lá. Vamos botar o Rogério na lista, hein, Ramírez? Não, o Rogério. Aí na frente a gente vamos bater papo com o Rogério aí. O Rogério já está na minha lista. Uma profissão aqui, viu? Legal. Os 2 Grenais que eu assisti com o Rogério, perdeu, viu? Mas aí o problema é você, não tem jeito. Mas aí não tem culpa. Aqui, pegamos o Grenal de 2016 para ver. E o posterior foi o de... Eu acho que foi o de... Não sei se foi 2017 ou 2018. Não tinha jeito. Tipo assim, a realidade fora do padrão, né? Tá bom, eu vou te contar uma história, então, Alexandre, já que tu tá achando que tu é pé frio. Não, eu não acho dos jogos do Brasileiro, dos jogos que o Inter fez no Brasileiro, eu só não assisti um. Foi Inter e Bahia, que o Inter ganhou. Os outros todos não deu em nada. Então, eu acho que hoje, com a Chape, eu vou ficar ligando pro Ramírez, né, mandando, e aí, Ramírez, como é que tá? Eu não vou ver também, cara. Vamos falar de futebol, então? Tem jogo, hein? Então vamos falar. Vamos falar de futebol. Qual é a expectativa de vocês com o Inter esse ano? O que vocês esperam? E principalmente com o trabalho do... Aguirre. Diego Aguirre.
Agora eu não posso mais fazer a piada, né, pessoal? Antes eu fazia a piada com o meu sobrenome, né? Agora perdi essa piada do programa. Mas, estragaram a minha piada agora. Não era piada porque tu era melhor que ele, Ramírez. Obrigado. Mas então, pessoal, o que vocês estão esperando aí? Fala aí, Alexandre. Olha, eu tenho grandes expectativas assim com o Ramírez, né? Ele tem, eu não sei se ele vai manter a estratégia de rodízio de elenco para conhecer o elenco, né? Para encaixar o jogador na posição certa. Ele não inventa muito, ele pega a gente da base, sabe? Na temporada que ele fez do Inter, ele foi campeão estadual, né? E quase campeão da Libertadores, né? Eu acho que a gente pode esperar um bom trabalho dele. Eu penso que a gente teve um erro estratégico assim enorme quando demitimos o Abelão para trazer um cara que não conhecia o futebol brasileiro, ele sequer procurou saber do futebol, teve tempo, mas sequer procurou, porque quando o Kudê chegou, o Kudê conhecia o Inter, né? O Kudê sabia da história do Inter, o Ramírez não. Então o Ramírez, ele chegou assim, vou assumir uma Ferrari, já chegou falando umas coisas assim, que não tinha muito a ver com o Inter, né? E aí a gente começou errando aí. Mas agora acho que a direção acertou. O Aguirre é um cara que, particularmente, na época que ele foi mandado embora, em 2015, eu acho que a direção lhe fez... Ali o Inter começou a cair, né? Quando o Aguirre foi mandado embora em 2015, que aquela direção arrogante, né? Toda perdida, mandou o cara embora às vésperas num Grenal, e aí levou aquele chocolate, e dali para lá foi só tristeza. Mas o Aguirre, ele me traz boas lembranças, ele tem um aproveitamento bom. Me lembro do Atlético e Inter, né, na Libertadores, primeiro jogo. Jogaço, né? Dois jogaços, né? Dois jogaços. O primeiro aqui no Independência a gente não ganhou porque o Leonardo Silva empurrou o Dourado no lance e fez o gol lá e o juiz validou no último lance, né? Não, e deram o acréscimo até o Galo fazer o gol, né? Além disso. E a gente tinha um timaço também, né? Lisandro Lopes, Nilmar, era um time... E depois no segundo jogo, aqueles 3-1, e a semifinal, para mim, cara, na hora que deu 10 minutos, o Inter fez 2 gols, eu falei assim, poxa, nós vamos golear hoje e vamos sair campeão. Mas aí parou ali, né? Aí tomamos um gol, tomamos uma pressão, o Alisson jogou muito aquele jogo, mas você vê que o time do Aguirre é um time que joga para cima, é isso que a gente quer ver, né? A gente não queria ver aquele toque de bola para goleiro, para zagueiro, goleiro, zagueiro. É por isso que eu não concordo com o Zé Gabriel ser titular, né? O Zé Gabriel é um cara que, segundo os treinadores, sabe sair jogando. A gente não quer um zagueiro que sabe sair jogando, a gente quer um zagueiro que sabe defender, né? Igual o Moledo, o zagueiro mais raiz, assim mesmo. Pelo menos um que saiba defender, né? Pelo menos um. Porque naquele jogo, na semifinal, eu tava no Beira-Rio. E fui pé frio de novo, né, cara? Porque não deu... E aí eu desconfio do trabalho do Aguirre, vou discordar de ti. Torço muito para ele, mas eu sou retranqueiro, assim, 1-0 para mim tá bom, então para mim o Inter do Aguirre tinha uma característica, era levar muito gol. Se eu não me engano, a passagem dele no Beira-Rio, assim, ele fez 64 gols, levou 40 e poucos, né, se expõe demais, mas eu espero que ele tenha amadurecido, eu vou torcer muito para ele. Eu acho que esse contrato de 18 meses que o Inter fez é perfeito, ele tem que ter uma continuidade, e lembrar aquele Grenal, Alexandre lembrou o Grenal do Fato Novo, aquilo não existe, só pode, né, o cara nos rebaixou, fez tudo que... Eu nunca falo o nome dele, viu, Ramírez? Não, também não gosto muito, não. Não vou falar. Né? Eu discordo um pouquinho do César, sabe? Eu acho que o Aguirre que vem agora pro Inter não é aquele Aguirre que saiu daqui. Não, e isso que eu tô apostando. Eu acho que ele teve experiências, né, no São Paulo e tal, e que ele já demonstrou que ele estava evoluindo. Então eu espero que ele chegue um outro Aguirre aqui, né? Claro que também quero, como o Alexandre falou, que ele continue naquela questão do ofensivismo ali e tal, né, que é o que a torcida quer ver, mas eu digo uma coisa, eu continuo dizendo uma coisa, fora João Patrício,
Não adianta trazer para a Aguirre, não sei mais quem, enquanto aquele incompetente, aquele perdedor do João Patrício estiver no vestiário comandando o nosso futebol. Isto aí, não, doutor Ramírez. Não dá. Acho que foi o Marcos que falou um negócio ali, cara. A gente é muito bobo como torcedor, né? Eu sou um idiota, assim. Porque, cara, o Ramírez chega no Beira-Rio. O Ramírez chega no Beira-Rio e diz que o Inter é uma Ferrari. Como é que a gente não desconfiou que ele era um idiota? Porque a gente sabia que o Inter não era uma Ferrari. O Inter era um Fusca com um piloto muito bom, que era o Abel Braga, que sabia tirar muito daquele Fusca. Né? Não, um golzinho, era um golzinho. Fusca não era um gol, era aquele gol quadradinho, né? O quadradinho aquele. E, não, bolinha é melhor, é o quadradinho aquele. Era aquilo, né, cara? Não tem outra coisa. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá? Vamos fechar o nosso botecão? Frase, né, César? Vamos fechar o boteco aqui, a gente encerra o programa. Eu e o Ramírez vamos encerrar, para falar umas coisas, e vocês dois que encerram o programa. Eu vou começar porque eu convidei o Marcos, e Ramírez, uma coisa me chamou a atenção. Eu entrei lá no consulado, fucei, aí fui lá no perfil do Marcos, e a foto do perfil do Marcos é com uma máscara. Em tempos de pandemia, o exemplo é fundamental, cara. Fundamental. A gente entrevistou o cônsul de Herval, que é quase lá no Uruguai, e hoje eu fiquei sabendo que a cidade, o número de casos lá está explodindo, né? Então, parabéns, Marcos, viu, de estar ali com a máscara, usando álcool gel. Sei que vocês são professores, são profissão de risco, então queria agradecer a vocês dois. Obrigado por ter participado. Cara, sensacional a história de vocês, 2 mineiros colorados, né? Só mostra que esse clube é internacional, né? Que ele está muito além de Porto Alegre, como eu e o Ramírez sempre falamos e batemos nessa tecla, né? O Inter é muito maior do que o Menino Deus, muito maior do que o 051, e vocês são uma prova disso. Obrigado pela participação. Se despede dos guri aí, Ramírez. E é por isso que esse programa existe, né? Fora da área, tem muita gente boa, muito colorado de coração aí, apaixonado pelo Inter, fora de Porto Alegre, fora da região metropolitana, né? A gente já entrevistou gente do interior, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Então, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Porto... Aí, cara, eu vou perder a conta. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês, pessoal. Muito obrigado por ter dessa correria aí da vida de professor, que a gente sabe que não é só nas horas aula, né? Tem todo um processo por fora da aula que o professor tem que trabalhar. Então a gente sabe disso. E antes do jogo do Inter, correndo aqui para conversar com a gente, né? Obrigado pela participação de vocês aí. E aquele recado final, né, pessoal? Vocês estão nos assistindo aí, não sai de casa. Se tiver que sair de casa, usa a máscara. Passa álcool gel na mão. Não aglomera, entendeu? Ainda tem muito vírus por aí. E vamos lá, Colorado, vitória hoje. E, pessoal, encerrem o programa para nós aí, vamos ver. Bom, eu vou começar aqui, deixar o cônsul com a palavra final, né? Primeiro, agradecer ao César, né? O César entrou em contato comigo e me mandou os links do programa, né? E eu assisti, achei muito legal a ideia. Para nós que somos de fora do Rio Grande do Sul, é muito importante ter esse espaço, que às vezes muita gente pensa que a gente não existe, mas existimos, mineiros colorados, baianos colorados, cariocas colorados, existe. E é muito importante esse espaço para a gente. Eu, assim, já virei fã do programa, vou assistir todos daqui para frente, e agradecer ao Ramírez também, né? Eu acho sensacional a ideia de vocês. Sobre a máscara, cara, é primordial, assim. No mês passado, infelizmente, aqui na minha família, a gente perdeu a minha sogra e uma tia, né, para a Covid, e eram pessoas, assim, que até se cuidavam, mas no momento, às vezes, que não
não presta atenção num detalhe ou outro, acaba acontecendo. Então, assim, eram 2 pessoas que se cuidavam muito com máscara, álcool e gel, e mesmo assim aconteceu. Então, você imagina que a gente tem que estar com a atenção redobrada, né? E mandar um abraço para Ibirité, né? Para Minas Gerais, para minha esposa Geisa, que vai assistir depois, e para todos os colorados mineiros aí. Vai lá, Alexandre. Gostaria também de agradecer, né, ao convite do César e do Ramires. O nosso consulado fica muito contente com o convite. Espero não ter falado nenhuma bobeira aqui e tal. E agradeço mais uma vez e obrigado por tudo. Valeu, gente. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Qualquer coisa, pega o grito aí. Falou, até mais.